Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus, gratidão a Deus de podermos estar aqui nessa manhã, celebrando a ceia do Senhor, e também fazendo o fechamento do tema gratidão, né, que foi sugerido para que nós pudéssemos meditar nesses dias. E muitos passaram por aqui, né? E tem sido muito bom. Nós podemos ver que em nossa caminhada, como é importante nós aprendemos alguns princípios. E a gratidão, ela não somente é um sentimento, mas é um princípio. E esse princípio, ele teve início em Deus primeiramente. E Deus, como um Pai amoroso, ele interage com os seus filhos e faz com que nós possamos viver um pouco daquilo que Ele é. Deus é um Deus grato. É interessante falar isso, né? Mas Deus é um Deus grato. É um Deus de gratidão. Um tempo atrás eu falava, eu acho que eu cheguei a falar aqui, como que Deus expressa a sua gratidão, né? Deus é grato por aquilo que nós fazemos em prol do outro. É como se eu fizesse algo para alguém e esperasse uma resposta. E Deus olha de cima e Deus, ele é grato por aquilo que a gente faz pelas pessoas. Isso é tão verdade que nesse momento que Israel tem vivido nessa tensão de guerra, a história mostra e fala de um homem, de um brasileiro, que tem o seu nome lembrado. Quem já teve em Israel aqui, eu acho que só o pastor João, né? Eu não sei se alguém teve, mas lá em Israel, propriamente em Jerusalém, próximo de Jerusalém, existe um horto, como se fosse um parque onde foram plantadas árvores, e cada árvore recebeu o nome de alguém que fez algo por Israel. E lá tem o nome de um homem chamado Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha foi um personagem da história, que faz parte da história de Israel. Todos sabem que Israel deixou de ser nação por muito tempo. Desde o ano 70, após a destruição de Jerusalém, todos os judeus foram dispersos pelo mundo. E aquela nação onde Jesus nasceu, onde carrega a promessa do Senhor, ela deixou de existir, ela deixou de ser nação. E por muitos anos, por milhares de anos, aquela nação andou peregrina numa terra onde não era sua. E depois da Segunda Guerra Mundial, depois do Holocausto, onde mais de 6 milhões de judeus foram mortos, a ONU resolve então devolver por direito a terra que hoje é chamada a nação de Israel. E numa tentativa de vários acordos, o voto de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, até então, foi notório, porque foi através do voto dele, chamado voto Minerva, muito conhecido, que fez com que Israel retornasse para sua terra
e voltasse a ser nação. Esse homem tem o seu nome hoje nesse horto chamado Horto dos Justos. Lá está lá o seu nome gravado como alguém que fez algo por Israel. E Deus, pela sua gratidão, Deus ele demonstra, ele expressa o seu amor e sua gratidão para todos aqueles que têm feito um bem maior por Israel. Amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque na verdade hoje nós estaremos falando sobre gratidão, encerrando essa série. E dizer para os irmãos que nós não podemos desistir de fazer o bem. Nós não podemos desistir por circunstância que você tenha vivido na sua vida, por momentos de adversidade que você possa estar vivendo. Nunca deixe de fazer o bem. Nunca deixe de fazer algo por alguém. Porque e não se importe de ser visto por alguém, porque Deus ele enxerga tudo aquilo que nós fazemos em prol do outro. Amém? Amém? Amém. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui nessa manhã. Pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo nos dirija, nos conduza pela Tua palavra, cumprindo, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para esse dia de hoje, aquilo que será falado, aquilo que será transmitido. Que o Senhor seja conosco, seja com cada irmão aqui nessa noite, que todos possam ser cheios, Senhor Deus, cheios, Senhor Deus, do Teu Espírito, cheios da Tua palavra, e dessa forma possamos entender a Sua vontade para o nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos. Não anulamos aquilo que os irmãos pediram por nós, não anulamos a oração que foi feita inicialmente, mas simplesmente pedimos, meu Pai, e expressamos que o Senhor fique conosco, que o Senhor seja conosco nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Amém? Você pode aplaudir a Jesus nessa manhã? Amém. Aleluia. Nem sempre iremos viver aquilo que planejamos. Eu quero iniciar essa introdução dizendo que nem sempre aquilo que nós planejamos viver em nossa vida, nós conseguimos. Porque muitas vezes nós planejamos, nós fazemos planos, nós fazemos projetos, mas a resposta certa vem do Senhor. Às vezes nós estabelecemos caminhos, metas, propósitos, e às vezes é Deus que estabelece o caminho que nós devemos andar. Eu sempre costumo lembrar que toda a nossa vida não passa de uma caminhada que nós estamos fazendo. Desde o início nós vemos que nós estamos numa caminhada em que o nosso destino não é algo aqui terreno, mas é algo divino, algo que tem sido preparado para nós. E nós vivemos essa caminhada dia após dia, vivendo todos os dias da nossa vida. Estamos inseridos num processo de viagem, de caminhada. Não diferente de homens que viveram antes de nós, que também tiveram seus trajetos, e aí nós podemos lembrar de tantos homens brilhantes, de tantos homens que viveram o seu processo em vida, que foram fiéis,
e fiéis até a morte. Podemos lembrar de Abraão, que teve uma peregrinação sem ver nada sido concretizado. Deus faz uma promessa para Abraão dizendo que se ele fosse fiel e andasse em sua presença, ele faria com que a semente de Abraão se tornasse uma grande nação. Abraão viu essa promessa, irmãos? Não viu, mas ele creu. E a promessa se cumpriu. Amém? Então, muito do que nós projetamos em nossa vida, talvez a gente não veja concretizar projetos, planos para os nossos filhos, para os nossos netos, para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional. Talvez a gente não veja as coisas saírem como nós planejamos. Mas isso faz parte de um processo. Muitos homens viveram essa experiência. E nessa manhã, eu queria falar sobre um povo que viveu sobre os cuidados de Deus. Assim como nós hoje vivemos sob os cuidados de Deus. Eu percebo que nessa jornada que vivemos, dia após dia, as experiências, elas são indispensáveis. Todos nós vivemos experiências. Muitas delas são aplausivas, né? Nos proporciona grande alegria e satisfação, mas muitas delas também nos traz dor e nos traz angústia. Mas tudo faz parte de um processo. Onde já foi falado aqui, onde Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Nós já vivemos muitas alegrias em nossa vida e pudemos dar glória a Deus, pudemos glorificar a Deus pelas conquistas, pelas nossas realizações, ou até mesmo pelas realizações de outros. Nós nos alegramos, principalmente quando nós estamos em família, em comunidade, quando um irmão feliz ou uma irmã feliz faz questão de colocar na rede social uma bênção que recebeu do Senhor. Todos nós nos alegramos com isso. Mas nós também temos nossos momentos de tristeza, momento em que nós devemos aprender com aquilo que o apóstolo Paulo fala, que é o tema, né, dessa mensagem que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18, que diz que em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, em tudo sedes gratos a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. E é nessa afirmação que o apóstolo Paulo fala, e pelas suas experiências, e pela experiência que ele viveu com o Senhor, nós sabemos que Paulo não teve uma vida tão fácil, depois que ele começou a caminhar com Jesus. A vida de Paulo não foi tão fácil, mas ele nunca abriu mão, ele nunca deixou de entender que acima de toda circunstância existe alguém maior que cuida e que tem cuidado de nós. Amém? Então são nessas experiências que nós vivemos,
Porque na verdade nós não vivemos simplesmente por viver, né? Vamos vivendo. Não, a vida ela vai nos proporcionar e faz parte da vida, do processo. Nós vivemos momentos bons e momentos não tão bons, mas não se esquecendo que em tudo nós devemos dar glória a Deus e glorificar a Deus. Deus nos chama para vivermos um relacionamento onde o seu maior desejo é se revelar a nós como um Deus único, verdadeiro, amoroso, cuidador, bondoso em todas as suas obras. Através dessas experiências que vivemos, Deus revela o nosso coração e quem nós somos. Por que Deus tem interesse de se revelar a nós? E nós já aprendemos que no momento em que Deus se revela a nós, o nosso coração e aquilo que nós somos também se revela. Não somente a Ele, porque a Deus não precisa se revelar a nada, porque todas as coisas são visíveis e patentes. Mas nós precisamos conhecer quem nós somos. E essa experiência, na verdade, eu até escolhi um texto para que nós pudéssemos ler, para nós entendermos o quão é verdadeiro nós entendermos que o nosso coração não é tão bom e não é tão grato como nós pensamos que ele é, e que nós precisamos melhorar. Todas as vezes que nós ouvimos a palavra do Senhor, todas as vezes que nós nos deparamos com a palavra de Deus, o objetivo maior não é trazer um sentimento de culpa sobre nós, ou uma acusação daquilo que nós somos ou daquilo que nós fazemos. Mas é Deus procurando nos aperfeiçoar. É Deus procurando nos colocar num processo de aperfeiçoamento. Porque somos filhos e temos um Pai cuidadoso. Um Pai que tem interesse de cuidar de mim e de você e de nos aperfeiçoar segundo a imagem de Cristo Jesus. E quando nós ouvimos uma palavra de gratidão, uma palavra de algo que nós precisamos aprender os seus princípios, é porque alguma coisa muitas vezes precisa ser ajustada em nós. Nós não somos tão perfeitos quanto pensamos. E são as experiências que nós vivemos que revela o nosso coração, quem nós somos. Essa experiência eu queria ler com vocês e queria que você abrisse agora comigo o Salmo 106. Salmo 106. Nós vamos ler apenas até o versículo 5, que diz assim: aleluia, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor, ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça. Lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade o teu povo. Vem em meu auxílio quando o salvares, para que eu possa testemunhar o bem-estar dos teus escolhidos, alegrar-me com a alegria do teu povo e louvar-te junto com a tua herança. O versículo 6, para nós encerrarmos. Pecamos como os nossos antepassados,
e fizemos o mal e fomos rebeldes. Amém? A partir do versículo 7 desse salmo, o salmista vai descrever, aqui para nós entendermos, ele vai dizer dos nossos pecados, e ele se coloca como um dos que não só entendeu o pecado dos seus antepassados, mas que faz parte de um contexto. E que muitas vezes nós, quando nós nos posicionamos diante de Deus, nós precisamos entender ou ter esse sentimento de que nós não somos bons. A palavra de Deus diz que nós devemos humilhar diante das mãos poderosas do Senhor, para que em momento oportuno Ele nos exalte. Então, todas as vezes que nós estamos diante de Deus, e estar diante de Deus não é apenas estar aos domingos, nos cultos, mas é em todo tempo da nossa vida, em todos os nossos afazeres, não importa o que você faça, a nossa vida, desde a hora em que nós acordamos, nós já começamos a prestar culto ao Senhor. A nossa vida ela tem que ser assim. Nós aprendemos isso. O pastor Raimundo, quando esteve aqui, ele nos explicou, quando ele ministrou essa palavra de gratidão, ele falou que todo o tempo da nossa vida nós devemos dedicar ao Senhor. Andar na presença de Deus não é simplesmente estar aqui por algumas horas e cumprirmos algo que nós achamos que vai nos justificar diante de Deus, mas é ter uma vida de retidão, é andar na presença de Deus o tempo todo, é nos nossos negócios, você pensar assim, olha, Deus está aqui, então tudo que nós fazemos para o outro, nós fazemos como se nós estivéssemos fazendo para o Senhor. E isso muda todo o contexto da nossa vida. E esse salmo, ele vai nos dizer que o salmista, quando ele escreve, ele se coloca como pecador também. Ele fala, olha, os nossos antepassados pecaram e nós pecamos também. E nessa descrição desse salmo, vai revelar a nós os cuidados de Deus a um povo que não reconheceu, que ao invés de ter gratidão, eles foram ingratos o tempo todo. O Salmo 106, depois os irmãos, por favor, leiam em casa, porque é um salmo um pouco extenso, mas vai dizer que Deus, Ele começa a olhar para esse povo, porque Ele tem uma promessa sobre esse povo, e esse povo sabia que Deus tinha essa promessa. E o povo, quando se sentiu afligido no Egito, o povo clamou. Diz que Deus, Ele ouviu o clamor do seu povo. Deus está aonde você está, e não importa o momento que você esteja vivendo, Deus está aonde a nossa alma está, e às vezes, nem sempre a nossa alma está aonde você está. Às vezes nós estamos aqui, mas a nossa alma está num sofrimento só. Parece que há uma separação. O homem ele é tricotômico, né? A gente fala corpo, alma e espírito, mas nem sempre essas partes estão 100% juntas. Às vezes o corpo está aqui, mas a alma está em outro lugar. Mas Deus está onde a sua alma está.
E você precisa estar onde a sua alma está, para você ser verdadeiro com Deus. Esse povo, ele clamava o Senhor por causa do sofrimento. Logo Deus enviou socorro imediato. Deus levanta um homem, Moisés, nós já sabemos a história. Realiza maravilhas diante dos olhos do povo. Aquele povo viu o sobrenatural de Deus acontecer por 10 vezes diante dos seus olhos. Um Deus forte se levantando em favor do povo. Um Deus dos céus, Criador dos céus e da terra, se submetendo a si mesmo em favor do homem. Por amor ao homem. E nos diz que logo que aquele povo saiu, ele se depara com o primeiro obstáculo, a primeira experiência daquele povo. Foi quando ele se deparou com o mar. E o salmista diz que eles imediatamente, eles deveriam ter lembrado do Deus que tinha tirado eles do Egito. O Deus que fez 10 maravilhas. O Deus que se revelou através dos sinais miraculosos. Mas eles murmuraram e se levantaram contra Moisés, diante do desafio do mar. E Deus, ele faz mais uma maravilha. Ele abre o mar e o povo pode passar, atravessar o mar, atravessar em terra seca. E o povo então começa a cantar ao Senhor, quando vê que todos os seus inimigos, todos os seus opressores, estavam sendo julgados por um Deus. Deus coloca uma coluna de fogo à noite e uma nuvem de dia para cuidar do povo. A primeira oportunidade que o povo teve no deserto de sentir fome, eles levantaram a voz e murmuraram novamente. Ingratidão. E diz que Deus então, ele enviou comida do céu. Fez com que o povo se fartasse. Mas o apetite daquele povo era tanto. E aqui existe uma outra verdade. A Bíblia vai falar sobre o Deus do ventre. Na cultura hebraica, diz que os desejos do homem não se revelam aqui e nem aqui, mas é aqui, chamado Deus do ventre. Algo insaciável. A ingratidão, ela gera em nós um sentimento de insatisfação. A ingratidão, ela gera em nós a insatisfação por algo. Você nunca vai estar satisfeito com nada. Você pode ter tudo. E aí eu digo o quanto nós precisamos aprender com Deus. O quanto Deus tem o desejo de nos aperfeiçoar. O quanto Deus tem desejo de nós reconhecermos quem nós somos primeiramente e entendermos que nós não somos diferentes daquele povo que caminhou no deserto, o qual tinha todos os cuidados de Deus, mas nunca aceitaram a forma de Deus trabalhar com eles. As experiências que eles tiveram era para que Deus se revelasse a eles, mas eles nunca aceitaram isso. Antes, eles sempre insatisfeitos com tudo, murmuravam. Então a ingratidão, ela gera o sentimento de insatisfação, e a insatisfação leva o povo a murmurar. Amém? Nos diz o texto que além de tudo isso,
a rebeldia do povo, a insatisfação de nunca estar contente com aquilo que Deus fazia. O tempo passou, o tempo de 40 anos no deserto não foram suficientes para ensinar aquele povo a ser grato a Deus, a ter um sentimento de gratidão por um Deus que, apesar de tudo, Deus ainda os amou tanto a ponto de fazer com que eles entrassem na terra prometida. Mas mesmo assim, aquilo que Deus tinha dado, eles rejeitaram também, porque diz o texto que eles rejeitaram a terra também, que mana leite e mel. Eles não, essa terra tem gigante, a terra não é tão boa assim. Eles rejeitaram. Mesmo Deus colocando eles lá, eles não se alegraram do Senhor e resolveram a servir os Balaíns, os deuses daquela terra, ao qual Deus abominava. Mataram seus filhos em sacrifício, algo que Deus nunca pediu, a não ser a experiência de Abraão e Isaac diante de Deus, onde o sacrifício não foi concretizado e era apenas um sinal, uma renovação de aliança de Deus com Abraão. Deus nunca pediu sacrifício para ninguém. Deus nunca pediu que você se sacrificasse em favor a Ele. Pelo contrário, é Deus que se sacrifica por nós. Mas a nossa mentalidade em achar que nós devemos nos sacrificar, não, Deus merece o meu sacrifício. Deus quer a sua gratidão. Deus quer que você conheça quem você é e que você dependa dele, unicamente dele. Que você não coloque simplesmente a força nos seus braços, a confiança na força dos seus braços. Tudo é de Deus. Nós dependemos de Deus. Se nós estamos aqui nessa manhã, é porque Deus permitiu que nós estivéssemos. Se eu estou aqui nessa manhã, podendo ministrar uma palavra para os irmãos, é porque a misericórdia de Deus me alcançou e tem me alcançado. Deus tem perdoado os nossos pecados e tem demonstrado o seu amor para conosco, da mesma forma que Deus fez com aquele povo que andou e que viveu essa experiência com eles. Ser grato e ter gratidão é reconhecer. Você viver uma vida de gratidão e de retidão a Deus é você reconhecer o que os outros fazem por você. Quantas vezes, irmãos, nós deixamos passar batido tantos favores que nós nem merecíamos e que alguém faz por nós. Até mesmo às vezes quem anda de ônibus aqui, quem já não presenciou cenas de um mais novo dá lugar para o mais velho sentar. Hoje é difícil nós vermos isso, né? Mas nós já vimos, eu já vi o contrário, de pessoas mais velhas darem lugar para pessoas mais novas sentarem. Porque às vezes é normal você atravessar a rua com uma pessoa de idade, uma pessoa que tem certas dificuldades, e você auxiliar essa pessoa, empurrar uma cadeira de roda. Mas nos dias de hoje a gente não tem visto mais isso, porque aquilo que nós somos, nós expressamos. Nós expressamos aquilo que nós somos nos nossos relacionamentos. Quando nós deixamos de ser grato, de entender
quem Deus é, e isso é compreensão de quem Deus é. Nós transmitimos através da nossa vida aquilo que nós somos. Eu lembro uma vez que eu ainda andava de ônibus, né? Nenhum problema de andar novamente se precisar, mas foi um período que eu andava de ônibus. Eu lembro que eu e a Nália descemos de ônibus próximo lá de casa, e a gente tinha que andar aí mais ou menos uns 500 metros, né, Van? 900 metros a pé ainda. E daí tinha um rapaz de cadeira de roda, com a maior dificuldade de andar, e eu estava atrasado. Eu falei, meu Deus do céu, eu fiquei naquela, se eu ajudar ele, a gente vai perder o ônibus, porque, mas eu vou ajudar. Daí fui empurrando uma cadeira de roda ruim, a roda, quase derrubei ele ainda da cadeira de roda, com muita dificuldade. Mas a hora que eu cheguei, terminei suando, uma cadeira de roda, um homem pesado, fui empurrando até onde ele ia pegar o ônibus com a gente. E daí pegou e falou assim, agora você não tem um dinheiro para arrumar para mim? Eu falei, agora lascou, só estava com o dinheiro da passagem. E acabei dando dinheiro para ele e voltamos para trás. Eu, não vamos, não é para a gente ir, deixa ele vai. Mas assim, hoje é difícil nós vermos expressões de gratidões. Mas nós deveríamos ser um povo que tivéssemos essa expressão de gratidão e que isso fosse algo natural de nós, algo natural, porque nós vivemos na dependência de um Deus amoroso, de um Deus que não deixa faltar nada para nós. Mas quando nós não entendemos isso, daí nós nos tornamos insatisfeitos com as coisas que nós temos. Nós sempre queremos alguma coisa a mais. E aquele povo expressava isso. Aquele povo não se contentava apenas de ser uma nação cujo o Deus era invisível, mas Deus fazia questão de mostrar para eles que Ele era um Deus presente, através de sinais, através de maravilhas, mas eles não. E às vezes nós somos assim, porque são nas experiências da vida que nós vivemos que revelam o nosso coração. E muitas vezes o nosso coração, em vez de render graças, como o apóstolo Paulo fala, dai graça em toda circunstância. Quando chega um momento em que nós devemos aprender, porque as circunstâncias da nossa vida, as adversidades principalmente, é uma maneira de nós vermos a manifestação do poder de Deus. E quando nós falamos do poder de Deus, eu não estou falando de sinais e maravilhas, mas de nós vermos o cuidado que Deus tem por nós. E às vezes esse cuidado de Deus não vem através de sinais miraculosos. É apenas confiar e falar e crer, Ele está cuidando de nós. Quantas situações nós já vivemos, das mais dolorosas, nós não vimos muitas vezes. Alguns já viveram, lógico, experiências de ver sobrenatural acontecer, mas nós não vivemos de sobrenatural, e nem devemos viver por sinais. Servir a Deus por sinais? Jesus advertiu um povo, porque um povo via os sinais de Jesus e falou, esse é o cara, encosta nele. E daí Jesus multiplicou os pães e ele falou, não falei que esse é o cara? Passado um tempo, aquele povo estava lá, e aí, Senhor, quando é que vai acontecer de novo? Jesus falou, vocês, e Jesus deu uma advertência, né? Vocês vêm até mim não é porque vocês creem em mim, mas
mas porque eu tenho fartado vocês de pão. Trabalhai não pelas coisas que perecem, mas pelas coisas que duram pela vida eterna, e só o Filho do Homem pode vos dar. Então muitas vezes nós caminhamos nessa nossa jornada, buscando sinais miraculosos, pedindo que Deus prove o seu cuidado para conosco. E quando vivemos uma adversidade na nossa vida, a primeira coisa que vem é falar: Deus não está com a gente. E daí você tem a opção de escolher outros métodos. Daí você escolhe na sua vida outros baialins, outros senhores, porque você não viu Deus agir com você com sinais. E às vezes o agir de Deus é segundo a vontade dele. Deus tem os seus métodos para se revelar a nós, os seus cuidados para se revelar a nós. E nem sempre aquilo que nós esperamos receber de Deus, Deus nos dá. Porque Deus vai dar não aquilo que eu quero, mas Deus vai dar sempre aquilo que é necessário para nós e aquilo que nós precisamos. Todos os dias Deus estendeu as mãos em favor de Israel para ajudá-lo. E tem até uma canção que diz, que nós cantávamos muito: mas minha Israel não quis atender, não ouviu a voz que pronunciou o seu Senhor, seguiu as regras do seu próprio coração e sentiu o abandono. Que nós não sejamos assim, que nós, nessa série de gratidão que nós encerramos hoje, que tudo aquilo que você ouviu durante esses dias possa trazer maturidade em nossas vidas, possa ter amadurecido você, possa ter mudado em algum aspecto na sua vida. Porque um dos piores sentimentos que existe, irmãos, é a ingratidão. A ingratidão, ela não só proporciona essas coisas que nós vimos, que é a insatisfação, a murmuração, mas elas nos deixam pessoas infrutíferas, pessoas que não são capazes de olhar para o seu semelhante e sentir isso daqui, de piedade, de misericórdia. Nós nos tornamos pessoas assim. Mas que você possa, nessa oportunidade que nós tivemos de trabalhar esse tema, que você possa ter aprendido algo. Em tudo dai graças, não importa o momento. Em tudo dai graças. O povo de Israel, ele teve o cuidado de Deus sempre. E apesar de toda essa situação que Israel tem vivido nos dias de hoje, Deus tem olhado para aquela nação. Pode ser que muitos esperem o intervir de Deus na história, e isso pode acontecer, ou pode não acontecer. Isso está dentro da vontade de Deus. Israel não foi abandonado, apesar de tudo. Assim somos nós. Deus não nos desampara. Não importa o momento da sua vida que você esteja vivendo hoje, não importa, e não importa o lugar onde a sua alma está. Como eu disse, nem sempre nós estamos aonde a nossa alma está. Às vezes nós desejamos que a nossa alma ela esteja o tempo todo conosco, consciente daquilo que nós devemos pedir, daquilo que nós devemos viver e ser. E entendemos que Deus está onde
a sua alma está. E quando você chora, Deus, Ele chora também. Quando você está alegre, Deus se alegra também. Obviamente, essa linguagem de falar que Deus chora, você vai falar, mas onde já se viu Deus chorar? É uma maneira de expressar que Deus sofre com você. Você nunca estará sozinho. Deus estará sempre com você. Amém?